Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre tirinhas. Quem está conectado aqui comigo é o DJ Carvalho, jornalista, cartunista. Tudo bem, DJ? Tudo bem, Michel? É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Olha só, então só dando gizada agora no Instagram. Pois é, Michel, o pessoal estava pedindo, né? Acho que é um formato mais tranquilo, mais dinâmico, na verdade, né? Quando você coloca quando você tem a tira num jornal, ou mesmo se você está num site, num blog, o que ocorre é que a pessoa precisa correr atrás da tira, né? E o Instagram não só ele possibilita que você veja da onde você estiver, como é aquela facilidade muito mais efetiva, né? Você liga o seu celular, liga o seu Instagram e aparece na sua tela. E mesmo que você perca ali um dia que você abre, né? Quem segue muita coisa, né? A hora que você vê a tira por ali, você clica nela e vê todas as outras. Então é uma linguagem muito mais tranquila, né? E eliminou um problema que eu tinha antes, que é o seguinte: eu fiz durante toda a vida aí de Só Dando Risada, né? Que eu criei em 2000, eu criei em 2001, no finalzinho de 2001, mas ele estreou em 2002. Foram mais de 4.000 tiras, né? E com todas as minhas outras ocupações, eu acabei em 2015 tirando um sabático ali da tira, né? Ficando com porque é aquela coisa, a tira diária é você ter uma boa ideia todos os dias, né? Pode até ser um dia que seja uma ideia um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas pelo menos um sorriso você tem que arrancar do seu leitor, né? E eu não estava com tempo para fazer tiras diárias de novo. Agora, o Instagram me possibilita, eu faço, na verdade, uma tira nova semanal, às vezes 2 novas semanais, coloco ali aquela nova e vou enchendo, né, entre aspas, ali os meus leitores com as tiras antigas, porque eles matam a saudade. Muitas pessoas também não viram, né? Muitas pessoas às vezes pegaram as tiras ali de um determinado momento para frente, já tinha alguns anos, ou estão conhecendo agora, né? E eu estou me divertindo muito, inclusive, porque possibilita também interação com o leitor, né? E às vezes você coloca uma tirinha ali e o leitor fala assim: nossa, mas essa tira é de 2002, ela é tão atual, né? Aí a gente, às vezes, dependendo da tira, né? Quando você mexe com uma situação política, por exemplo, né? Às vezes você não sabe se você chora ou se ri quando o leitor fala isso, né? Recentemente, por exemplo, eu coloquei uma piadinha lá, Michel, sobre falta de energia, né? Sobre possíveis racionamentos, etc. E essa piada foi de uma crise energética que nós tivemos lá em 2002. E agora o governo as autoridades, né, entendidos de eletricidade, já estão falando que nós podemos ter que sofrer racionamento em 2021 agora, né, ou possivelmente até em 2022. Quer dizer, infelizmente, nesse caso, algumas coisas se repetem bastante. Sabe o que eu ia perguntar para você agora, né, com o Instagram e até o nosso público, né? Para quem não conhecia essa turminha do Só Dando Gizada, né? Vamos falar aí, quem faz parte dessa turma? Ah, bacana. Então, a ideia da tira, ela surgiu porque eu fazia palestras, né, sobre histórias em quadrinhos para professores, né, mostrando como usar em sala de aula, como ferramenta para didática. E os professores falavam que sentiam falta de personagens que vivessem a situação de sala mesmo, de sala de aula, de escola, professor conversando com aluno, né? A gente sabe, né, Michel, você foi aluno, né? Eu fui aluno, além de professor, eu tenho vários parentes professores, e a gente sabe que acontecem coisas engraçadas, diferentes, divertidas, e a partir dali eu pensei em criar essa turminha, né? Na verdade, ela surgiu de uma grande personagem, né? Obviamente que eu não tenho nenhuma pretensão, mas surgiu da Mafalda, né? Do Quino. Eu pensei, a Mafalda tinha tiras dentro da escola, com o professor, e aí eu pensei, como é que seria a Mafalda dentro do ambiente escolar brasileiro? Aí surgiu a minha primeira personagem, que é a Niquinha, que é a personagem que surgiu como principal da tira, né? Que é uma menina ela mistura um pouco o lado contestador com até uma certa ingenuidade, né? Mas ela surgiu ali como a personagem principal, ela é, vamos dizer assim, o bom senso da tira, né? A voz mais equilibrada. E surgiu a professora também, que é a Dona Lena, né, que é inclusive inspirada na minha madrinha, que era professora, e junto ela é aquela professora que gosta muito de dar aula, mas também já não está aguentando mais, né, alguns alunos, né, querendo se aposentar, enfim. E foram surgindo outros alunos e outros professores. Então você tem ali o Doug,
que é um personagem que acho que se tornou um dos mais populares, que é o bagunceiro do fundão da sala, né? Aquele que está sempre querendo se dar bem, aquele que cola. Você tem o Bobrinha, que é um personagem mais ingênuo, né? Mais burrinho, né? Que fala abobrinha porque ele fala abobrinhas o tempo inteiro, né? E você tem o Kunta, que é um personagem, ele é um menininho um pouquinho mais gordinho ali, e eu brinco muito com o Kunta para fazer reflexão também, muitas vezes, sobre o preconceito racial, sobre algumas brincadeiras ali também, sempre procurando fazer o leitor refletir, né, sobre o dia a dia. Você tem a Chica, que é uma personagem mais escada, tem outros professores, né? A professorazinha, que é o exemplo de tudo, né? A brincadeira aí, professorazinha, né? É aquela professora que ninguém quer ter, mas todo mundo já teve, né? Que não tem didática. Você tem o professor Herman do outro lado, que é um professor que é tudo de bom, e por aí, aí vão surgindo outros personagens. E claro, não se resume só à escola, né? A maior parte das tiras eu brinco com essas situações, mas eu coloco os personagens em outras situações, né, no dia a dia, eles comentam o que está acontecendo, é uma tira que tem uma característica de charge muito grande. Então, recentemente, por exemplo, quando teve toda essa polêmica aí da Copa América em plena pandemia, os personagens comentam isso, né? Até porque os meninos da tira são muito viciados em futebol. Então assim, eles estão engajados numa situação de vamos ter atenção com o coronavírus, vamos usar máscara, etc., até a página 2, até a hora que mexe com o futebol, né? Então, sempre vamos brincando com essas situações do dia a dia também. Tem essa característica um pouquinho de charge, né? Eu ia te perguntar a respeito da dificuldade, né? De todos os dias trazer uma historinha, mas o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa vida, o cotidiano, né? Possibilita muitas histórias, né? Então, assim, falta de tema para comentar não tem. Eu acho que o que você quis dizer de uma maneira muito elegante e delicada foi que nós vivemos num país da piada pronta, né? Na verdade, tem muita situação que realmente ela já enseja a piada, né? Você vê algumas... o humor, ele mexe muito com o politicamente incorreto, né? O humor, ele mexe muito com o contraste de ideias. E nós estamos vivendo num momento... Acho que o Brasil sempre teve esses contrastes, mas nós estamos vivendo num momento peculiar para isso também, né? Eu acho engraçado, como eu estava te falando, eu estava revendo algumas tiras para colocar e eu vi lá uma tira de 2005 em que o personagem estava falando sobre o presidente que se elegeu. Quando ele se elegia, ele criticava tudo que o governo atual estava fazendo durante a eleição. Mas quando ele se elegeu, a primeira coisa que ele fez foi começar a tentar censurar a imprensa quando ela falava mal dele. Se você ler essa tira hoje, eu não falei o nome do presidente, você vai achar que eu estou falando de uma situação atual. Mas aquela tira se referia ao ex-presidente Lula, né? Ao que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, a grande questão, primeiro é isso, as coisas elas se repetem um pouco, né? O cotidiano. E o segundo é que realmente, como você disse, mas eu acho que também não é exclusivo do Brasil, não, tá? Nos outros países também. O legal, o fazer o tira diário é interessante assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando eu falei, eu vou fazer tira de novo, eu fiz uma tira. Aí eu fui dormir naquela noite pensando assim, puxa, mas será e agora, né? De novo ter que fazer tira todo dia, né? Será que vai dar? Será que eu vou ter ideia? No dia seguinte eu acordei com 5 tiras na cabeça já. Coisas que acontecem no dia a dia, você vai vendo, e muitas vezes, por exemplo, nesse caso, né, nós estamos num período de pandemia em que os alunos estão tendo aula em casa. Então, naturalmente, me veio na cabeça, bom, se eu vou fazer tiras de sala de aula, eu vou precisar contemplar esse novo modelo, por assim dizer. Bom, eu tenho uma professora que ela já teve dificuldade até com pendrive nas tirinhas. É óbvio que ela vai ter alguma dificuldade na live. Eu tenho um aluno que vive chegando atrasado e põe a desculpa no ônibus. E agora? O que ele vai fazer? Então, é engraçado, o Angeli, né, o grande cartunista Angeli, que é o Rebordose e tantos outros, uma vez eu o entrevistei enquanto jornalista e ele falou assim, os personagens, eles têm vida própria. Na época eu pensei, nossa, isso é frescura, né? Quem faz o personagem é o autor. Como assim tem vida própria?
Quando eu comecei a desenhar, eu percebi que tem vida própria mesmo. O Doug, ele tem o jeito dele de ser, ele faz as coisas que ele fazia, ele sempre quer se dar bem em tudo. Então, quando você joga ele numa situação, por mais que a primeira situação, às vezes até baseada no fato real, a partir dali, o que o personagem faz? Ele vai sozinho. Né? Ele reage da forma dele, que não necessariamente é a minha forma de pensar, inclusive. Então, isso é muito legal. Agora, é um desafio, né? O autor do Calvin, que para mim é uma das melhores tirinhas, né, do mundo hoje, apesar dele já ter deixado de fazer há décadas, ele falava isso. Quando ele se aposentou, ele falou, pela primeira vez eu vou dormir sem ter que pensar no que o Calvin vai fazer no dia seguinte. Né? Porém, depois de dar talvez esse período de descanso aí das tiras, eu não preciso nem pensar mais, essa volta está sendo muito tranquila para mim. Eles estão fazendo sozinho, por assim dizer, né? Eu vejo alguma coisa na TV, eu me deparo com alguma situação escolar e aparece a tira ali rapidamente. Eu sou praticamente um autor mediúnico, eu só tenho que pôr no papel ali o que está acontecendo. Sensacional. E aí, me explica, né? Você vai pegar as 4.000 tiras e publicar, ou vai ter uma seleção? Por que eu pergunto? 10 anos atrás, né, a gente tinha um estilo de humor, né, nós tínhamos certas críticas, né? E aí, hoje, nós vivemos num tempo diferente, né? Você vai fazer uma seleção ou tem essa preocupação também do que era daquela época e se adapta agora e não se adapta mais? É uma excelente questão, Michel. Na verdade, o que eu penso assim, a ideia é mostrar pro leitor tudo, né? Porque na prática ele está vendo, inclusive, que essa tira é uma tira antiga até pelo próprio traço, né? Se você pega a tira, o traço atual, aliás, é bacana isso, o leitor está conseguindo fazer isso no próprio Instagram, porque quando eu publico a tira nova, é uma nova ali no meio de várias outras mais antigas. As mais antigas, por exemplo, o personagem ainda era branco, não tinha, né, era branco papel, eu não pintava a pele do personagem, né? Não tinha dentes, né? A boca era aberta, o traço era a Niquinha, que é a personagem principal. Nas primeiras tiras ela parecia uma gancinha, depois ela foi passando por um processo que eu brinco, é o processo de fofização, ela foi ficando fofinha. A Mônica passou por isso, né? Se você pegar as tiras da Mônica antigas, ela era pontuda, depois ela foi ficando mais redondinha, que é uma coisa natural de 10 anos, mais 10 anos, são quase 11 anos já desenhando, o traço vai melhorando, você vai mexendo no traço até sem querer. Então o leitor percebe isso num primeiro momento. O segundo momento é que algumas, como eu te disse, as piadas, a maior parte, infelizmente ou felizmente, ela ainda dá para você dar risada, né? E, claro, algumas delas talvez até tenham se tornado um pouco politicamente incorretas no contexto de hoje, ou que você fale, nossa, mas que humor datado, eu coloco a data, né? Então, eu acho importante, é importante você mostrar até para o teu leitor como era na época. E a beleza do Instagram é isso, se alguém fazer um comentário embaixo ou mandar um direct falando, nossa, mas essa tira isso, essa tira aquilo, o que aconteceu, eu tenho a possibilidade e a habilidade de responder e falar, olha, nessa época a gente pensava assim, né? Nessa época era... E algumas eu penso que talvez uma ou outra eu não coloque, tá? Eu tenho um problema, primeiro eu tenho um problema, dessas 4.000 tiras, eu imagino que umas 100 logo do início se perderam. Por quê? Naquela época eu deixava algumas em disquete no jornal, né? Ou mandava por e-mail e com trocas de computador, e na época não tinha um HD externo, etc., uma ou outra se perdeu, né? Eu teria que ir lá no jornal, pegar no arquivo, fazer uma cópia, alguma coisa assim. Então, realmente, algumas estão faltantes. E também tem umas que eu bancava que são muito pontuais. Então, às vezes lançava um filme no cinema e os personagens apareciam vestidos como tema do filme. Ainda assim, eu acho que essas são interessantes para você ver, porque, por exemplo, eu tenho uma tira do Doug, né? Eu brinco com a questão, o Doug é um aluno que não gosta de ler, né? E quando ele conhece Harry Potter, né? E ele se apaixona por Harry Potter. E ele não conhece. Hoje é inimaginável, eu acho, você pegar
uma pessoa um pouquinho mais antenada, né, um aluno que não conheça Harry Potter. Mas na época, as pessoas não conheciam, né? Isso nós estamos falando lá do início dos anos 2000. Harry Potter já tinha sido lançado, mas no Brasil ele tinha acabado ali de chegar, não tinha filme, né? Tem muita gente que nem leu o livro, só viu o filme. Então, assim, eu acho que essas tiras, elas contêm um pouco dessa curiosidade. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu não tenho um número certo de tiras, diferentemente do jornal, que você só tem uma tira por dia, né? Eu posso colocar 5 tiras, 3 tiras, 2 tiras, 1 tira por dia. Então, quando eu for colocar o meu compromisso com as minhas leitoras, com os meus leitores, quando eu for colocar uma tira muito datada, ou que de repente a piada não faz mais tanto sentido, eu já vou colocar umas outras 2, 3 na sequência para garantir o humor, garantir a diversão do leitor. Olha só, interessante. Então, todo o cronograma, o planejamento, tá tudo aí, tudo certinho, né? Então, para o público acompanhar e... Então, ali eles podem esperar tira nova, né? Com tira de 10 anos atrás, para poder fazer aquele... né? Reviver as histórias. Isso, é um mix bem equilibrado, né? Então, assim, pelo menos, como eu disse, pelo menos uma vez por semana vai ter tiras novas. Às vezes vai ser mais, porque, por exemplo, eu criei uma sequência, às vezes tem uma história que é meio encavaladinha na outra, e eu acho que eu publicar ela e esperar uma semana para publicar a continuidade é chato. Então, às vezes vai aparecer ali já no feed ali umas 2 já direto, 3, né? Mas sempre vai ser esse mix das tiras novas, né? E as tiras antigas que para muita gente continuam sendo inéditas, né? É até engraçado, eu recebi uma das assim, dos fatores que me levou a criar o Instagram, além de 2 pessoas ali que eu encontrei, poxa, eu tô com saudade da tira, vamos por mais, vamos publicar, vamos voltar a publicar. Eu recebi uma mensagem de uma professora, né? Aliás, um grande abraço. E ela falou assim, eu tinha uma coleção de todas as tiras da Dona Lena, que é a professora, e eu emprestei e não me devolveram, você pode me mandar? Nossa! Né? E assim, eu poderia mandar com o maior prazer, só que eu preciso de um HD externo, que é muita coisa. Porém, eu penso que publicando de novo, ela pode salvar lá no Instagram dela, pode brincar, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa muito bacana. E com certeza vai ter uma ou outra que ela não guardou, e agora ela vai ter a chance de ver, né, de novo. Sensacional. DJ, enquanto a gente conversava, né, durante o nosso bate-papo aqui, rolou várias tirinhas para o pessoal de casa, né, acompanhar. E, claro, vamos passar aí o Instagram, né, para eles conferirem todos os dias. Bacana, eu agradeço. Quem quiser conferir é @só-dando-gizada, né? Lembrando que o gizada vem de giz, da palavra giz, então é com Z, só dando gizada com Z, né? E quem quiser também, Michel, aproveitando, eu tenho o Mundo HQ, que é um site no qual comento quadrinhos, seriados, só seriados ligados à história em quadrinhos, né? Que agora está... como você sabe muito bem, né, agora está um boom, né, nos últimos tempos, seja Disney Channel, seja Netflix, enfim, está um monte de coisa baseada em quadrinhos. Então, também tem o Mundo HQ na internet, HQ de História em Quadrinhos, é só dar um Google lá, um buscador no Mundo HQ, que tem o site e tem também um Instagram. Né? E lá no Mundo HQ conta toda a história do Só Dando Gizada também. Eu tenho lá o Quadrindex, que fala a história de um monte de personagem, brasileiro, europeu, americano, e lá você acha todas as informações também sobre o Só Dando Gizada. DJ, quero agradecer a sua participação, e olha só, tenho certeza que o pessoal, né, que acompanhava lá atrás as publicações no jornal, né, no impresso, devem estar ali comemorando, e quem não conhecia essa turminha, tem que conhecer, certo? Então, agradeço a sua participação e olha, sempre que tiver novidades aí sobre as tirinhas, sobre o site, volta aqui para comentar com a gente. Michel, foi e será sempre um prazer, e eu queria agradecer ao Universo Época, a TV Câmara e todo o pessoal que está nos assistindo, né? Sigam se quiserem, obviamente, né? Não tem nenhuma obrigação disso, mas acho que dá para se divertir um pouquinho, e a ideia é justamente essa, né? Como eu brinquei, não tem nenhum vínculo comercial aí, a ideia é realmente
dar voz aos personagens mais uma vez e ter essa conversa mais próxima com os leitores novos e antigos, né? Para tirar dúvidas, bater papo ali, enfim, abrir um canal que a pessoa possa se divertir um pouquinho nesses tempos que a gente está precisando tanto de humor, né? Valeu, DJ, um super abraço. Grande abraço, Michel. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.